Olá, meu nome é Priscila, eu sou da IBM e o objetivo desse vídeo é fazer uma breve introdução ao Bluemix, a plataforma da IBM, plataforma PaaS da IBM. Antes de eu entrar aqui na ferramenta, já deixei o catálogo dela aberto. Eu entrei nessa imagem aqui que eu acho que é interessante de abordar antes de falar o que é uma plataforma como serviço, tá? É, como vocês podem ver, né, o primeiro bloco aqui, que é que fala da parte tradicional, tá? Seria o que é o que é feito sem a nuvem, tá? Então, quando é sem a nuvem, ou seja, sem estar em cloud, é de responsabilidade do cliente tudo isso que está em azul, ou seja, vir com a aplicação, com o dado, com o runtime, ou seja, a linguagem que vai rodar, com o middleware, com o sistema operacional, com a máquina virtual, servidor, memória, internet, conexão, tá? Então seria como fazendo um paralelo para você criar um sistema, você tem que vir com toda a parte de infra, toda a parte além do teu código, tá? Então você não se preocupa só com o código, com os dados, mas com tudo que envolve isso. E aí entra em todo aquele ciclo do porquê a nuvem é interessante e porquê estar em cloud é bom, tá? Que é um segundo vídeo, para uma segunda explicação. Indo para o próximo bloco aqui, a gente tem a parte de IaaS, que é a infra como serviço. E na infra como serviço, o que parte do cliente é a parte de aplicação, data, que é os dados, né, o runtime novamente, middleware e sistema operacional. Então, o que foi abstraído no IaaS? A máquina virtual, servidor, memória e network, que é a infra, literalmente, de um projeto. Ou seja, ao invés de você ter que comprar um lugar maior para armazenar o seu servidor, o seu data center e tudo mais, isso já é abstraído e você contrata isso em um IaaS, tá? Em uma infra como serviço, e só vem com essa parte em azul que eu citei anteriormente. E aí a gente chega na plataforma como serviço, que é o terceiro bloco aqui. Nela, como dá para observar, a parte do cliente é a aplicação, ou seja, aquilo que você vai fazer, o código e o dado, banco de dados, enfim, aquilo que você vai, literalmente, a tua aplicação, né? Então, você já não precisa se preocupar com mais nada de infra, de middleware, de runtime, tudo já foi abstraído. Você só precisa programar. Então, para o programador, nesse tipo de plataforma, ele já não perde mais tempo configurando algo e montando o sistema. Bem como o dono também não perde mais tempo achando a infra, alugando o lugar onde vai ficar toda a infra, a segurança para a infra e tudo mais. Isso aí é abstraído, tá? E no último bloco, que seria uma quarta questão, é literalmente o que se faz, tá? Então, a partir do momento que você faz uma aplicação dentro do Bluemix, e lembrando que o Bluemix está aqui nesse terceiro bloco, plataforma como serviço, então, a partir do momento que você cria a aplicação, ela se torna um SaaS, tá? Então, você já entrou com os dados, já entrou com a aplicação, ela se tornou um SaaS, ou seja, ela já se tornou um software, ela já é um software como serviço para ser comercializado, e aí é abstraído tudo, aí não tem mais nada para ser feito, tá? Esses que são os steps, introduzindo aí para o que é o Bluemix. Então, o Bluemix está aqui em plataforma como serviço. Eu entrei no Bluemix, o site é bluemix.net, pode exatamente Bluemix dessa forma.net.
Eu já estou logada e esse é o meu catálogo, tá? E aqui tem algo interessante a ser dito, tá? A IBM, ela pensou no Bluemix como um PaaS mesmo, tá? Como uma plataforma como serviço. Então, ela já criou muitos serviços, como vocês podem ver, tem uma quantidade enorme de serviços que eu vou mostrar posteriormente. E aqui, o Nilce, há pouco tempo, é o nosso IaaS, tá? Então, toda a nossa infra, que a gente tinha também separadamente, agora é junto, também dá para adquirir por aqui. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você está usando a mesma plataforma, toda a estrutura de serviço, de pagamento é igual, mesmo billing, mesma fatura, então, que é tamanha, né, visto a possível diferença de contratos e tudo mais. Então, estando tudo em um lugar só, facilita para executar aí o seu pedido, né? Então, quando ele abre aqui o catálogo, ele já está nessa parte de infra aqui. O que é a nossa infra? A nossa infra é o soft layer, tá? Soft layer era uma empresa um tempo atrás e já faz um bom tempo, e a IBM adquiriu, tá? Então, o que está na nossa infra? Como eu expliquei naqueles blocos, né? Tá toda essa parte de armazenamento, servidor, data center, né? Então, tudo isso está em infra, máquina virtual, e aí as diferentes formas de armazenamento, tá tudo especificado aqui de conexão, VPN, CDN, IPsec, File Storage, Block Storage, tá? Os servidores. Então, aqui tá tudo detalhado como que dá para você configurar a sua máquina e trabalhar, tá? Então, PaaS é uma plataforma como serviço, ela abstrai configurar uma máquina? Sim, mas você quer configurar uma máquina? Você precisa configurar uma máquina? Também dá. Por quê? Porque juntou com o IaaS, tá? O nosso IaaS e nosso PaaS agora é um só, o que é ótimo novamente, porque dependendo da tua necessidade, você pode querer configurar a máquina do seu jeito, a sua VM com o sistema operacional que você gostaria e assim por diante, tá? E aí, falando de soft layer, que agora tá uma coisa só, o que roda em Bluemix soft layer é o WhatsApp, com aproximadamente 30 bilhões de mensagens dia. Então, entre vídeos, fotos, etc. Por que eu falo isso? Para você ter uma ideia que você está tratando com uma plataforma que tem esse leque e essa habilidade de segurança, tá? De segurança, de ser flexível, escalável. É um dos exemplos de quem roda aqui conosco, tá? Para ter uma ideia principalmente da escalabilidade, tá? Eu não vou entrar muito nessa parte de infra, mas só vou passar rapidamente para vocês verem que literalmente tem tudo que você precisa, inclusive a parte de segurança, SSL, firewall, tá? Que dá para você realmente configurar do jeito que você quer a sua infra. Entrando aqui na parte de apps, o que se fala aqui é os board plates. Então, eu não vou passar por todos, mas vou fazer um resumo do que tá? Os body plates, eles são conjuntos, normalmente o runtime e um serviço, tá? Ou um DB, enfim. Então, por exemplo, esse aqui no canto direito é o Personality Insights, que é um serviço do Watson, com Java Web Starter, tá? Então, eles são conjuntos mesmo para facilitar o código e agilizar isso. Já começa com um exemplo, como que vai ser, com tudo ligado e já preparado para funcionar com o que está escrito aqui, nesse caso, Personality Insights e Java Web Starter, certo? Posteriormente, a Body Plates, a gente tem o Cloud Foundry Runtimes, como vocês podem ver, são os runtimes. E aqui, falando em Cloud Foundry, é interessante dizer que o Bluemix ele é baseado em Cloud Foundry, tá?
Então, vamos, aqui vocês estão vendo, por exemplo, community, né? O que quer dizer isso? Eles vêm de Cloud Foundry, eles vêm da community. Vamos supor que amanhã lançou uma linguagem chamada linguagem Z, tá? E vocês que contrataram um desenvolvedor, que ele falou que essa é a melhor linguagem, enfim, vai ter que ser desenvolvido nessa linguagem. O Cloud Foundry ele é open, ele tem uma comunidade onde é inserido tudo o que há de novidade, de coisas a mais aí, runtimes, enfim, por developers, né? Então, você não vai ficar desatualizado porque está no Bluemix, não vai conseguir, vai ter que esperar mais tempo, não. A community, ela facilita nisso. Aí não vou me estender muito, mas tem a parte de containers, tá? Que é legal pesquisar sobre containers, o que é OpenWhisk, mobile. Mobile é para criar plataforma, aplicativos móveis, tá? E aqui é interessante que tem o Twilio, é o serviço de SMS que o Uber usa, por exemplo. O Kinetize é um facilitador para a criação de MVP de mobile, então clica e arrasta para mobile. Push notification, tá? E por aí vai, análise de mobile aqui, analytics e por aí vai. Entrando aqui agora em serviços, novamente vou citar alguns, mas como vocês podem ver, tem um leque enorme aqui de serviços, tá? No caso, para ser utilizado, e eu vou entrar no primeiro aqui, que é o Data e Analytics, tá? Quando se fala em Data Analytics, se fala em análise de dados, Big Data e dados em bancos mesmo, tá? E aí vocês podem ver que tem Elasticsearch, Postgre, Redis, MongoDB, NoSQL, Big Insights, e por aí vai. Tá? O que é interessante citar? Data Connect para preparação de dado, ou seja, preparar Big Data para ser utilizado. DashDB, onde quem trabalha com linguagem R gosta muito para criar R-scripts, no caso. Então você consegue fazer o seu dado já se tornar um gráfico, né? Já apresentá-lo dessa forma automaticamente. Inclusive ele é integrado com o Twitter. E aí, falando já de Twitter, a IBM ela adquiriu 2 anos de Twitter, então a gente também tem o Insights for Twitter. Então tudo que se falou, se comentou e existe no Twitter público desde 2 anos atrás, está nesse Insights for Twitter pronto para uso, para fazer análises preditivas ou pegar em tempo real tweets também, tá? Daqui também é interessante citar a parte de, deixa eu ver se está por aqui, Weather Company. A IBM comprou o Weather Channel faz um tempinho, faz pouco tempo, e o que é o Weather Channel, para quem não sabe, possui sensores de tempo espalhado pelo mundo inteiro. Então, se você quer integrar, aí ter análise de temperatura, comparar os dados, como é que está a temperatura no dia que teve uma variação positiva da minha empresa aqui no Twitter, e assim por diante, tá? Então, pode ser utilizado. Esses aqui são serviços que você pode consumir na tua aplicação, tá? Já vou para a próxima aqui, Watson. Falando um pouco de Watson, a gente costuma dividir o Watson em Watson treinado e o Watson não treinado, tá? O Alchemy, em suma, é um Watson treinado. Por que um Watson treinado? Porque o Watson, a gente tem a opção de treiná-lo, ou seja, de ensiná-lo com aquilo que a gente quer, tá? Ensiná-lo a aprender coisas. Aí pode vir a pergunta, mas por que não ensina o Watson tudo? O exemplo é simples. Vamos supor que eu quero fazer uma aplicação que reconhece as rotas que vão
até a minha casa, eu quero ensinar o Watson coisas desse tipo. É muito peculiar, é algo que eu quero ensinar, é algo que eu quero que ele aprenda da forma que eu quero, tá? Então, não é algo genérico, que qualquer um sabe, mas do contrário, todos os aplicativos seriam iguais, não teria nada novo se todos pensassem exatamente da mesma forma e fossem popular o Watson exatamente do mesmo jeito, tá? Então, essa é a ideia. Passando aqui por essa parte do Watson mesmo, o que dá para ser feito, que é a parte treinável da coisa toda, é interessante citar a Conversation, para chatbot, facílimo de fazer, tem uma interface super amigável, onde você consegue criar chatbots em tempo bem curto. Tá? A parte de conversão de documento, a parte de tradução, tá? Então, que você traduz aí de qualquer que seja o idioma para o idioma de destino, tá? Inclusive detecta o idioma que está sendo falado. A parte de NLC é linguagem natural, e aí, nesse caso aqui, ele está aberto a treinamento, como eu falei, ele não está dentro do Alchemy, então ele é passível de treinar. Um exemplo seria, eu quero treinar o Watson com nomes daqui da minha região. Eu quero treinar o Watson com o nome do que a minha fábrica fabrica. Eu quero treinar o Watson com uma gíria. E assim por diante, tá? Lembrando que o Conversation ele tem NLC. E para o Conversation, para chatbot, é interessante que daí você pode falar com gírias e qualquer coisa do tipo e ele entende por contexto, tá? Então, entender por contexto quer dizer que você não precisa ficar preso naquela coisa de programação de você ter que ter exatamente a palavra-chave igual a palavra de busca igual a palavra que você procura, tá? Você sai desse parâmetro tão criterioso. Aí a gente tem a parte de personalidade. Eu não vou entrar para não estender, só vou falar mesmo o que é. A parte de personalidade, ela é baseada no estudo do Big Five, dos psicólogos, tá? Então, define toda a personalidade. É um círculo enorme que tem vários funilamentos ali, afunilamentos, onde você deixa mais didático, mas em suma, ele fala a personalidade da pessoa, tá? Que vai desde ansiedade, agressividade, felicidade e tudo a ver com a personalidade, tá? Tem a parte do Retrieval Rank Retrieval Rank, Trade-off Analytics e Cognitive Graph são interessantes para trabalhar com Big Data, tá? Então você insere o dado e consegue ter uma visualização melhor, entender melhor o que está lá, o que está por trás daquilo, identificar o que aquilo quer dizer, tá? A parte de speech to text, text to speech, sugestível, texto para voz e voz para texto. Tone Analyzer também um pouco parecido com o Personality Insights para identificar tons, tá? E aí pode ser N coisas, uma pessoa pode ter um certo tom e aí você consegue saber quando troca de pessoa, baseado no tom, e aí você pode saber também a emoção, e tem um leque enorme de possibilidades, bastante usado para call center. Visual Recognition, bem interessante, está sendo constantemente atualizado. Ele identifica imagens, então, se for pessoa, ele identifica se é homem, se é mulher, aproximadamente a idade da pessoa. Se for famoso, ele te diz quem é. Tá? E aí agora ele foi atualizado com um serviço para matching, então agora você pode, se você coloca a priori ele está, eu não sei quais que são os treinamentos dele, mas você pode treiná-lo, então tem uma demo nele que já está treinada para roupas, mas aí você pode treinar no que você quer, está em beta ainda, mas já vai ficar fixo aí, e aí ele acha as coisas semelhantes no caso. Tá? Sugere coisas semelhantes aí. Lembrando que todos os exemplos que vocês encontram em cada um dos serviços, as demos, vocês conseguem pegar o código
dela e já sair usando, tá? A parte de comércio cognitivo, que é sugestão, aquela coisa de você, baseado ali no que você vê, ele sugerir alguma coisa para você comprar, para você adquirir no e-commerce e tudo mais. E, bom, Cognitive Insights também para Big Data, Cognitive Graph, como eu já citei anteriormente. A parte de IoT, tá? E aí tem bastante serviços para integrar com eletrônicos, aqui o Driver Behavior com automóveis, inclusive sendo bastante utilizado por seguradoras, para saber se aquilo que a pessoa fala literalmente nas planilhas, nos formulários, bate com aquilo que ela realmente faz, analisado por IoT, sensores, certo? A parte de APIs é o seguinte, você criou uma API muito legal, API, não sei se o termo é claro para todos, mas API, por exemplo, o Watson, são todas APIs, a Data, API é quando você faz uma requisição e recebe uma resposta, tá? Então, literalmente, o que é explicando em como Watson? O Watson, ele pensando como uma coisa só, a gente tinha a ideia antigamente de algo fechado e a gente tinha acesso a ele como um todo, tá? E o Bluemix, ele justamente separou ele em pequenos serviços, ou seja, só a parte de enxergar, ou seja, visual recognition, só a parte de ouvir, ou seja, speech to test, só a parte de falar, que é o test to speech, só a parte de sentir, que é a personality insight, assim por diante. Então, separou em vários serviços, onde você envia uma requisição e recebe uma resposta. É mais rápido e mais ágil, tá? Então, a parte de APIs é o seguinte, você fez uma API, seja ela qual for, e você quer ter o billing dela, você quer ter o controle dela, seja para um cliente, seja para controle interno, você quer ter a quantificação disso medida, a IBM ela faz essa medição e te envia o resultado, tá? Então você pode catalogar a sua API e passar para o teu cliente. Parte de DevOps, desenvolvimento, tá? E aí tem toda a parte de autoscaling, que é a parte de uma aplicação escalável, então a gente consegue criar uma aplicação aqui, por exemplo, eu crio a minha aplicação Java ali, e aí eu consigo deixá-la escalável. Eu tenho um e-commerce, e aí o e-commerce, amanhã, hoje é quinta, amanhã vai ter o Black Friday. E aí no Black Friday vai lotar de gente. Se eu fizesse uma plataforma não escalável, podia dar um crash, podia quebrar a minha aplicação e não ia conseguir suportar, tá? Se eu tivesse fora da nuvem, com infra local, provavelmente eu ia ter que ligar correndo para quem me fornece a infra para dar um suporte maior ou alugar uma coisa maior para poder suportar. O autoscale ele estica a memória, estica de uma forma que as instâncias de aplicação, da aplicação ali, de uma forma que ela consegue suportar tanto fazendo o número de acessos, o número de peso que está ali na tua plataforma, e aí, por exemplo, chegou sábado, acabou a Black Friday, ela reduz novamente, tá? Ela é escalável para os dois lados. E você pode definir limites, enfim. Tem a parte de monitoramento e por aí vai. New Relic, que é bem interessante para monitorar, tem bastante empresas que utilizam, né? Na parte de Application Services aqui é interessante citar, tem N, mas é interessante citar o blockchain, tá? Para quem não conhece, ele é legal para transações, controle de transações criptografadas, tá? É legal pesquisar um pouco sobre. A parte de proxy, secure gateway, de integração mesmo, você poder integrar a tua aplicação do Bluemix, tá? Network, VPN, CDN para acessar. Storage é armazenamento puro, tá? De qualquer dado. E segurança aí, aqui é legal, o single sign-on, por exemplo, onde você consegue, com um sign-on, fazer login em Facebook, LinkedIn e por aí vai, por uma entrada só, tá? Então, lembrando que o Bluemix, ele possui toda essa parte de serviços para você utilizar. Você não precisa necessariamente subir a sua aplicação para o Bluemix, para ela virar nome.mybluemix.net, que é o link que ele gera.
Um link não pago, claro, se você tiver um domínio seu, você pode usar. Mas assim, você não precisa subir para a nossa nuvem para consumir esses serviços, em termos de serviços, né? Você pode consumi-los localmente, você pode usar o Watson via um app nativo, e aí você vai ter apenas um SDK, tá? Que você vai consumir ali dentro do seu código, utilizá-lo. E se quiser subir também, totalmente acessível, você consegue em todas aquelas linguagens que eu mostrei, você consegue subir a tua aplicação e deixá-la rodando na nossa nuvem, que é escalável, é seguro, então é bem interessante também fazer isso, tá? Para o desenvolvimento da aplicação, você pode desenvolvê-la com na nossa nuvem também, que tem algo que é parecido com o Eclipse, é uma ideia online, que é um GitHub Enterprise, onde você consegue, é o hub.js, onde você consegue utilizar com times, fazer controle de tarefas e por aí vai. Dá para utilizar online também. Ou fazer, editar o seu código via alguma IDE, por exemplo, Eclipse, aí vai ter um plugin, e aí você vai subindo para o servidor via plugin, tá? É isso, obrigada!